Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. No programa de hoje, a gente vai mergulhar no mundo das artes. Você vai ver como o pensamento crítico, as artes são tão necessárias, sobretudo para o momento que a gente está vivendo hoje. Eu recebo o Pedro Sanches, ele vem contar um pouco da sua experiência com o tema e a gente vai mergulhar em obras dele que são uma delícia. Você também vai acompanhar mais um episódio da série em parceria com a TV Senado sobre a coleção, aquele banho de cultura gratuito aqui que você também vai ficar por dentro. Mas agora a gente começa com um recadinho do Banco de Sangue para você. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Que as artes, de um modo geral, causam melhores sentimentos na gente, isso ninguém tem dúvida. Mas quando foi a última vez que você foi, por exemplo, numa exposição de cultura? Sobre esses assuntos e a importância da cultura de um modo geral, para falar mais sobre isso, eu recebo o meu amigo, querido artista Pedro Sanches. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Que você está aqui com a gente, viu? O Pedro fez uma exposição aqui na Câmara. Essa exposição foi um sucesso, recorde de público, bombou, como dizem os jovens. Ô Pedro, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua relação com as artes. Como começou tudo isso? Me conta tudo, não me esconda nada. Na verdade, eu sempre me interessei por arte desde cedo, arte e música. Então eu comecei lá por uns 10, 12 anos, eu sempre eu vejo um quadro e falo assim, nossa, que interessante, eu vou tentar reproduzir isso. Foi uma coisa mais de ver e reproduzir. Aí eu comecei a desenvolver meu estilo próprio a partir de cópias, né? Depois eu fui desenvolvendo meu estilo próprio. Na escola você era estimulado de alguma maneira, Pedro? Na escola, não. Na verdade, meus professores me estimulavam muito, né? Certo. Mas assim, eu não era estimulado por ninguém, só meus professores. Sim, os restos dos amigos falavam, por que você está desenhando agora, assim, né? Mas é uma coisa que eu gostava de fazer para me distrair. Meu caderno está cheio de desenhos, por exemplo, meus cadernos. Eu lembro que eu li na sua biografia que você fala que sempre foi ligado a artes, sobretudo a pintura tal, e a música, né? Queria que você contasse um pouco mais do papel ou dos papéis delas na sua vida. São áreas que têm muitas conexões, né? Arte e música. E eu toco piano há mais de 10 anos. Então, às vezes, por exemplo, eu toco uma música do Bach, que eu gosto, eu falo, vou tentar transcrever essa música para uma pintura. Então, tem várias camadas, as músicas do Bach é polifonias, eu tento transcrever várias linhas, vários cortes. São coisas que eu tento criar imagens, né? Um do outro e um para o outro. E o que você encontrou quando você encontra, no geral, essas conexões? Fazer essas pinturas, por exemplo, é um processo do que para você? De terapia, de entretenimento? Me conta. Eu acho que toda arte é uma terapia, de certa forma. Eu uso mais para evasar aquilo que eu estou sentindo, sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu li que você já fez mais de 200 trabalhos, alguns deles você passou a refazê-los, porque ficou um pouco incomodado com a finalização. Me conta esse processo dessa quantidade de trabalho. Eu produzo quase que diariamente, é uma coisa meio compulsiva, inclusive inspirado no meu artista favorito, que é o Pablo Picasso, tem mais de 12.500 pinturas. Vamos ver se eu chego um dia nessa quantidade. E é assim, eu olho para o quadro todo dia, se ele não me convence todo dia, eu refaço. Convenceu que é o seguinte, ele tem que transmitir aquilo que eu queria. Se chegou nesse ponto, tá bom, se não, refaz. Você é muito crítico? Sim. Exigente consigo, por exemplo? Bastante. Até demais, eu diria. Você estuda artes visuais da Unesp, ou seja, um menino super ligado, né? Você foi buscar referências para também transitar numa seara em que você gosta. Me conta um pouco da experiência. A experiência foi bem positiva, principalmente pelo apoio dos professores, né? São pessoas que me estimulam tanto na parte criativa, tanto na parte intelectual. Me instruem muito nesses dois âmbitos.
Quais são os bons professores lá, referências para você? O professor José Espanhol e o professor Sérgio Romagnolo, artistas muito reconhecidos, inclusive. O que eles têm de tão diferenciados, diferente que te estimulam de alguma maneira? Eles me tratam com muito respeito e com muito carinho, assim, como se fosse um parente da família, assim. Eles me instruem mesmo, uma coisa que eu fiquei até surpreendido, porque geralmente você não encontra isso na faculdade, né? Então, pessoas tão interligadas assim com você. Ô Pedro, a gente sabe que o Brasil é carente, né, de cultura, sobretudo nós temos aí uma população que não investe em cultura, aí a gente tem alguns cenários, né, alguns porque não pode, porque chega a ser muito custoso, sim, outros porque não tem interesse mesmo, enfim. Como que você avalia esse cenário? Eu acho que, em primeiro lugar, se muitos dos galeristas parassem de falar você não entende, as pessoas iam se sentir mais incluídas. A gente tem que incluir as pessoas, não chegar na cara dela e falar você é um burro e não. Você tem que integrar as pessoas aos poucos. É isso que eu defendo. Esse olhar para a arte, você entrou num assunto que a mim me comove, vamos dizer assim, o mínimo, que é, assim como a gente tem o preconceito linguístico, né, com as pessoas que não têm um domínio, vamos dizer assim, do nosso idioma, ou que mora em regiões muito particulares, regionais, interiores, tarará, a gente tem esse preconceito na arte. Como que a gente pode fazer para ressignificar isso, para transformar isso? Eu acho que assim, artes nas escolas tinha que ser feito de uma forma mais dinâmica. Não é você deixar o professor, tem escola que assim, dá na mão do professor, ele faz tudo. A parte criativa tinha que ser mais estimulada em todas as áreas, inclusive. Isso seria mais naturalizado. Desde o começo, as pessoas iam se interessar mais. Não uma coisa tão engessada, entendeu? Ô Pedro, a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso às artes, e as artes estão vinculado muito ao desenvolvimento de pensamentos críticos. A gente sabe também que existe vários déficits, né, várias lacunas, vários gaps nessa história. Qual que é a tua avaliação? Você acha que o governo, né, as instituições, entidades, poderiam estimular e provocar essa comunidade, dar mais acesso, promover mais acesso a elas, aos patrimônios culturais, às ações culturais de um modo geral? Sim, eu acho que o governo poderia incentivar mais gerar esse interesse nas pessoas. Acho que falta isso. Não induzir interesse, gerar interesse, né? Eu acho mais interessante. E a gente sabe também, né, Pedro, que os artistas brasileiros, a gente está falando de um modo geral, mas a gente pode pegar para a sua área, tem desafios enormes, né, em levar a sua arte, né? Qual que é a análise que você faz das artes no Brasil? Eu acho que no Brasil, arte é uma coisa muito elitizada. Como você disse, aquela coisa tem áreas remotas que não conhecem, é uma coisa que é muito capital e só, principalmente para divulgação de obras. Então, eu acho que falta mais uma massificação das oportunidades, assim, na questão de vendas mesmo. Não ser coisinha só de galeria, uma galeria tem que gostar, senão você não tem. Teria que ser uma coisa mais natural. É uma venda, tinha que ser tratado como uma venda, não como um privilégio de venda, entendeu? Ô Pedro, e onde que você pensa em chegar com a sua arte? Eu penso em chegar a um ponto que eu consiga viver somente da venda dos meus quadros e que eu possa ajudar pessoas que queiram fazer o mesmo, né? De uma forma mais assim, vamos dizer, própria. O que você pensa em fazer depois de concluir a sua graduação? Eu pretendo ter minha galeria, a minha galeria justamente, ter mais independência e continuar produzindo quanto mais possível, melhor. Você acha que você vai atingir aquele número que você falou, os 12.500 obras, em quanto tempo? Aí vai depender da minha produtividade, vai depender como minha cabeça estiver. Se ela estiver boa, eu consigo até mais. Quando você acha que, como eu vou encontrar o Pedro com 50 anos? Produzindo mais, viajando mais, escrevendo mais, tocando mais piano? Provavelmente. Vou estar mais ranzinza, porque eu já sou hoje, mas vou estar continuando na produtividade, sempre produzindo. Querido, muitíssimo obrigado, viu? Você é um orgulho para nós, para a cidade. Que bom que a gente pôde promover uma exposição cultural. A exposição do Pedro ficou aqui mais ou menos umas 2 semanas, como eu disse no começo, foi um recorde, bombou, muitas pessoas vieram prestigiar. Eu quero desejar muito sucesso na sua jornada. Obrigada, Orlando. E o que você precisar da Câmara, da cidade, nós estamos à disposição.
Obrigada. Volte mais vezes, viu? Olha, a gente vai continuar falando de artes, mas agora sobre a parceria que a gente tem com a TV Senado. A gente vai acompanhar mais um episódio da série Coleção. Roda aí pra gente, James, por favor. Com a Constituição de 1891, o Brasil adotou o regime de República Federativa. Pelo texto, o Congresso se reunia anualmente em 3 de maio e funcionava por 4 meses. O mandato de deputados durava 3 anos, o de senadores 9. Não havia suplentes. A cada cadeira vaga era feita uma nova eleição. O mandato do presidente da República era de 4 anos e não havia reeleição. E o vice-presidente do país é quem comandava o Senado. A República separou o Estado da Igreja, só reconhecia o casamento civil, o ensino em estabelecimentos públicos era leigo e as igrejas não tinham subvenção oficial. A Constituição já previa a liberdade de pensamento e de imprensa. O texto também acabou com a pena de morte e de trabalhos forçados. Para compensar o imperador Dom Pedro II, deposto e exilado na Europa, foi concedida a ele uma pensão vitalícia. A primeira Constituição republicana vigorou até 1930. Os originais se encontram nos arquivos do Senado. Valeu, James! Mais um banho de cultura pra gente esse episódio, né? Olha, gente, vou só relembrar que vocês podem acompanhar as notícias da Câmara em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Você também pode acompanhar as sessões da Câmara. Elas acontecem às segundas e terças-feiras a partir das 18 horas. Vou te pedir para vir um pouquinho mais cedo, porque sempre rola uma exposição cultural interessante aqui na Casa de Leis. Você já sabe, a Câmara fica aqui na Egisto Siquieri, 1289, no Jardim Diamante. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, por tudo. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, um queijo. Tchau.